Espíritos, está eu aqui com vocês novamente, Antônio Neto ou Neto Silva, chamem-me do que quiserem, o importante é vocês estarem me chamando e logicamente trazendo para vocês sempre aquilo que outras pessoas não conseguem ver ou enxergar, histórias que aconteceram e levantando a polêmica para que vocês possam conhecer os fatos, conhecer tudo que aconteceu e tirarem as suas próprias conclusões. E hoje, nada mais, nada menos, trago todos os fatos estranhos que aconteceu quando o nosso querido Ayrton Senna da Silva, eu sou da Silva também, todo mundo sabe que eu sou um fã da velocidade, sofreu um acidente e veio a falecer em Imola, na Itália. Bom pessoal, nosso primeiro fato estranho seria o que aconteceu um ano antes de chegar o ano de 94, em 93. A FIA. Quem que é a FIA? FIA seria os chefões da Fórmula 1, os organizadores da Fórmula 1, quem dita as regras, quem fala o que pode, quem fala o que não pode. A FIA e os diretores da FIA sempre tiveram grandes problemas com Ayrton Senna. O motivo disto vem-se de uma corrida aonde ele deveria ter sido campeão do mundo, né? Seria tetracampeão do mundo. Ele pegou uma área ali de emergência, porque ele havia rodado o carro, e posteriormente anularam a corrida, não deram os pontos a ele, não foi campeão do mundo, e o Ayrton Senna botou a boca no trombone, houve uma desavença do caramba, ele foi obrigado a se retratar moralmente para poder voltar a correr, e a partir desse momento começou-se uma guerra entre Ayrton Senna da Silva e a FIA. Senna nunca dirigiu um carro de ponta. O que é um carro de primeira categoria? O primeiro carro, ele tinha sim carros bons, mas não era o melhor carro. Sempre Senna se dirigiu o segundo melhor carro, por isso ele sempre teve concorrentes à altura, como Nigel Mansell, Alain Prost, etc., que dirigiam pela Williams, e Senna fez a sua carreira na McLaren, que era um carro de segunda ponta. E ele conseguiu ser campeão com isso, porque o cara era o cara, né? O cara era piloto. E o primeiro fato estranho que vem disso aí. A partir do momento que a Williams resolve contratar a Ayrton Senna, o Williams que detinha, naquela época, os carros de ponta, que detinha tecnologia para colocar o melhor piloto dentro do melhor carro, em 94, e provavelmente, se continuasse com as mesmas regras, aliás, com 100% de certeza, Senna ganharia todas as corridas de ponta a ponta. E essa era o medo da FIA. Então a FIA mudou totalmente as regras daquele ano. Tiraram alguns acessórios que davam aos pilotos, segurança, acessórios eletrônicos, etc. e tal, tornando o carro da Williams instável. O melhor carro do mundo já não era mais o melhor carro do mundo. Era um carro instável, um piloto que conhecia pouco ainda da equipe. Então, naquele ano de 94, eles mudaram tudo da água pro vinho. A justificativa da FIA foi: eles tinham medo que o Ayrton Senna ganhasse todas as corridas de ponta a ponta. Senna não conseguiu se adequar ao carro, ele já havia batido anteriormente, ele já havia tido problemas com o carro anteriormente, e isso veio posteriormente a culminar na famosa barra de direção que atravessou o capacete dele, né? Por que a FIA fez isso? É um fato muito estranho, mas justificável, né? Realmente o Senna, o melhor piloto do mundo, no melhor carro, o medo daquele esporte perderia a graça. Só que eles não sei se eles pretendiam matar alguém naquilo, e houve sim muitas complicações nessa mudança de regulamento e nessa mudança de regulamento dos carros. O Binho Barrichello bateu, Rosenberg morreu, outros sofreram acidentes nas outras corridas, inclusive na Itália foram várias também, ou seja, deixaram os carros como armas letais, e o Senna ele teve bastante dificuldade no ano de 94 para se adaptar ao carro, inclusive ele foi remanejando o carro de corrida a corrida, e isso não deu muito certo.
Esse é o primeiro fato estranho que ocorreu naquele ano. Mas vamos ao fatídico dia. O fatídico dia está cheio de coisa estranha. O primeiro é um depoimento que nós temos do melhor amigo de Ayrton Senna e Adriane Galisteu, que eu vou colocar aí para vocês. Ayrton Senna havia se envolvido com Adriane Galisteu depois de um período solteiro, aonde ele supostamente tinha se desgastado muito no seu romance com a Xuxa, porém a Adriane Galisteu alega no livro dela que a coisa é bem diferente, que o Ayrton Senna era bastante safadinho, que ele era bem acostumado a pegar as sombreirinhas ali, dar uma chavecada nelas, beijar o pezinho, tá tudo no livro da Adriane Galisteu, ela conta isso aí, e ela era uma sombreira da Fórmula 1, mas com ela ele havia se reencontrado, ele firmou a cabeça. A Adriane Galisteu não era nada, gente, não era ninguém sabia nem quem que era mais uma sombreira, mais uma modelo da época que, sinceramente, ninguém conhecia. Ninguém sabia quem que era. A partir do momento que começou a namorar o Ayrton Senna, a história mudou de figura, né? A mulher ficou conhecida para tudo quanto é lado e começaram a desenterrar o passado da mulher. E o passado da mulher, vindo de uma origem humilde, tentando naquela época chegar em algum lugar, às vezes você faz coisas que não são bonitas. E no caso dela, existiam fotos que ela tinha tirado, fotos como eram normais para a revista, que não haviam sido publicadas ainda. E ela não tinha um centavo no bolso. Mas Senna estava apaixonado, Senna assumiu ela completamente, inclusive financeiramente, colocou ela para morar no seu apartamento em São Paulo. Essas fotos que ela havia tirado anteriormente ao seu namoro, agora eram fotos que iam render muito para a revista. Senna entrou em contato com o editor da revista que tinha tirado essas fotos dela nua e quis comprar as fotos. O cara, amigo dele, disse para ele, falou, olha meu querido, você não precisa comprar não, eu não vou publicar as fotos estão guardadinhas aqui, etc e tal. Fazendo esse juntão de pobreza, ela não vinha de lugar nenhum, Ayrton Senna já havia dado uma certa afastada da família porque ele estava com muitos problemas pessoais em relação ao seu profissional, porque o Senna não separava o profissional do pessoal. Há de se dizer que os relacionamentos do Ayrton Senna não deram certo porque ele era extremamente profissional. A conduta dele era como realmente os japoneses falavam, de um samurai. Então, basicamente, o cara saía do carro, ia estudar pista, ia comer, ia beber, ia dormir no horário certo e não saía disto. Né? Tanto que a primeira esposa dele, Lilian, quando foi morar com ele na Inglaterra, não aguentou. Porque essa era a vida dele, essa era a grande paixão dele, e ele colocava tudo isso em primeiro lugar, era a carreira dele. Mas trocando em miúdos, o que eu quero falar para você. A família do Ayrton Senna, vendo tudo o que estava acontecendo naquele ano, e não tendo a visão geral que as problemáticas do Ayrton Senna, porque ele se retraiu muito, ao contrário do que muitos falam, que ele desabrochou para a Adriane, mas em relação à família, amigos e etc., ele se retraiu muito devido às coisas não estarem dando certo de acordo com o que ele queria ser tetracampeão aquele ano de tudo quanto é maneira, por isso ele assinou com a Williams, porque ele é apaixonado na McLaren, né? Ele se retraiu muito. E a família jogou toda essa responsabilidade em cima da Adriane Galisteu. Ela morava no apartamento de São Paulo. Basicamente, com toda essa implicância com a Adriane, o Ayrton pega a Adriane e muda com ela para Portugal, para ver se cessa toda aquela paranoia, para ver se ele consegue administrar. O pai e a mãe que ele adorava muito, diga-se de passagem, o pai que ajudou demais o Ayrton Senna, a mãe que ajudou demais o Ayrton Senna, e aí a mulher que ele tinha escolhido para viver com ele, a gente não sabe até quanto tempo isso ia durar, mas a verdade é que ela tinha chegado para ficar e já estava na mídia. Segundo o depoimento
do melhor amigo do Ayrton Senna, que inclusive acolheu o Adriano Galisteu posteriormente à morte do Ayrton Senna, o irmão do Ayrton Senna procurou um dia antes da corrida em Imola, aonde o Ayrton Senna já havia assistido um amigo morrer, né, que é o Heisenberger, que morreu na mesma curva que ele nos treinamentos, né? Chegou nesse mesmo dia com uma fita dizendo ter provas da traição da Adriano Galisteu. Não estava como sempre, estava branco, estava pálido, não estava bem, parecia que não estava bem. Estava diferente das outras vezes. Um dia antes da corrida. Segundo este amigo do Ayrton Senna, o melhor amigo, o Ayrton Senna falou: olha, não quero ver isso, que eu acho que foi um erro, ele deveria ter visto. Não quero ver isso, não me interessa isso, eu tenho uma corrida amanhã, etc e tal. O irmão ficou com a corrida, mas provavelmente, gente, o cara ficou com aquilo na cabeça, né? Quem não fica, né? Ele não era chifre. E basicamente veio a verdade posteriormente. O próprio amigo Ayrton Senna revelou que era uma conversa da Adriano Galisteu com o ex-namorado dela, porque a família mandou grampear, a família, entre aspas, tira o pai e a mãe do Ayrton disso, né? O irmão e a irmã, não sei qual dos dois, o apartamento em São Paulo, e ela havia, numa das corridas do Ayrton Senna, que ele viajou e não levou ela havia conversado com o ex dela. E esse ex dela havia falado no telefone que ela é melhor de sexo que o Ayrton Senna. E que ela não falou nada, que ela ficou calada. E ela simplesmente, isso, errada. Sim, a Adriana está conversando com o ex e dá margem para esse tipo de coisa. Mas está errado o irmão também de procurar ele um dia antes da corrida, com toda aquela pressão que ele estava sofrendo, toda a estabilidade do carro e ainda perdendo companheiros. Se eu não me engano, o Rubinho bateu um dia, o Heisenberg morre no outro, e ele ia correr ali no outro dia. Já é mais um fato estranho, então já tira muito a concentração de um profissional que vai correr a 350 km por hora. Isso, gente, foi uma das coisas que até hoje não entrou na minha cabeça, aonde eles puderam fazer esse tipo de coisa, vendo toda aquela situação que estava acontecendo. Fato estranhíssimo. Porém, venhamos à corrida, o domingo, o fatídico domingo de 94, aonde o Ayrton Senna iria correr. Ele para em frente ao seu carro, que é mais um fato que ninguém consegue entender, e fica 15, 20 minutos olhando simplesmente para o carro. Como vocês estão vendo na imagem. Ele simplesmente ficou olhando para o carro, concentrado, pensando. Ele entra para dentro do carro, segundo informações da Galisteu, quando ele já estava dentro do carro, ele liga para ela, ele não despede, não tem nada demais, ele não fala: olha, boa sorte, obrigado, já estou indo para casa. Foi uma conversa muito simples, mas não era o Ayrton Senna de sempre. Aquela concentração dele olhando para o carro, ao meu ver, mostra que ele não estava seguro em relação a alguma coisa que estava acontecendo internamente na Williams, aos engenheiros e ao projeto do carro. O que nós sabíamos na época é que ele não havia se adaptado. O carro era feito, a Williams era feito para o Alain Prost. O Alain Prost era um tanto quanto mais robusto do que ele, então a barra de direção estava comprida em relação ao que ele queria. Então eles foram obrigados ali a cortar um pedaço da barra de direção e soldar para ficar de acordo com
com o que era para o Ayrton Senna. O carro não tinha sido feito para ele nas suas medidas. Ele era um carro adaptável, o que eu não consigo entender também. Para mim é um fato estranho. Uma equipe com tanto dinheiro, com tanta coisa, adaptar um carro, um cockpit a um piloto, ou fazer um novo, isso não entra na minha cabeça. Era muito mais fácil ter feito um novo do que adaptar um carro que era de um outro piloto, com estatura diferente, com um jeito diferente de dirigir, para um novo piloto, que é o Nigel Mansell. Apesar de ser extremamente agressivo como era o Ayrton Senna, os dois tinham estaturas diferentes, tamanhos de pernas diferentes e por aí vai. O cockpit teria que ter sido totalmente refeito, isso não foi feito pela Williams. Aí vem o que é mais complicado, gente, de todos os fatos estranhos que nós vamos mostrar aí para vocês. Vem a primeira largada. A primeira largada, simplesmente, eles dão a bandeirada vermelha, que até hoje pouca gente entende por quê, e todos são obrigados, entra o safety car, e todos são obrigados a largar novamente nas suas posições, andar atrás do safety car e etc e tal. Quando a Ayrton Senna sai do safety car, ele faz uma volta. Essa volta, os pneus já não estão tão aquecidos, né? E ele já faz a volta violentamente. E é onde acontece o acidente. No acidente, para quem corre, ou para qualquer pessoa que tem um mínimo de discernimento, vem o que até hoje eu não consigo entender. Todo mundo fala que Ayrton Senna freia. A velocidade eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Que diminuiu 300 a 200. Gente, que a telemetria me mostrou isso. Gente, eu vou explicar isso uma vez só para vocês. Eu corro de moto, não é diferente. Nós não aceleramos dentro de curva, nós não brecamos dentro de curva. Isso é a terceira lei de Newton. Nós brecamos antes da curva, deixamos o carro correr, ou a moto correr, e no meio da curva, saindo da curva, nós aceleramos. Justamente por isso, faça o contorno para dentro da curva, e quando você acelera, você vai já para o outro lado. É assim o modo para você fazer a curva. A telemetria não registrou. E se você breca em 350 km para você fazer uma curva fechada daquela, você tem que brecar 4 segundos antes. A telemetria não registrou nenhum acionamento do freio nesse momento. O que a telemetria registrou de freio do Ayrton Senna é quando ele entra na brita, quando ele entra na grama. É quando ele sai de uma pista lisa e dá atrito no carro. Realmente a velocidade cai porque o carro tem o atrito da brita e do coisa ali. Não há breque. Não há breque. Logicamente tem muita gente que contesta isso, que ele deixou o carro correr, que ele não brecou, porque ele sabia isso realmente pode ser uma vertente, que a partir do momento que você dá uma freada muito brusca naquela velocidade, o carro tende a virar e capotar. Então ele teria pensado, raciocinado na hora que seria melhor para ele fazer a frenagem e bater de frente. Mas não houve essa frenagem, nem o breque antes. O que ele passou na curva, ele diminuiu a velocidade só na brita e não foi no breque, foi o próprio atrito do carro
com a grama e com o coisa. O que ninguém entende é o porquê disso. Muita gente diz, ele levou um tiro. Gente, isso não aconteceu. Ele não levou tiro, não houve imagens para isso acontecer, não havia condições disso acontecer ali. As câmeras on-board mostram tudo que aconteceu mediante ali, o que estava acontecendo na frente. Dele não é essa possibilidade dele ter levado um tiro, etc e tal, mesmo porque vocês vão ver nessa imagem aí que é a hora exata da onde mostra o falecimento dele, que é onde vê-se ainda que há um pouco de consciência, que é onde ele mexe a cabeça um pouquinho. É nesse exato momento que ele está começando a partir dessa para melhor, que ele já não tem movimentação, e como vocês veem, todos os fiscais viram isso, porque o procedimento normal numa batida de um fiscal é averiguar o piloto, averiguar se há condição de chama, etc, tal, o carro pegar fogo e retirar o piloto para que o piloto não se queime. Todos os fiscais que chegaram ali nem encostaram nele, nem perto chegaram, rodearam e vem. O próximo fato que para mim não entra na minha cabeça de forma alguma. O socorro ao Senna não foi um socorro, foi quase uma omissão de socorro. Levou 7 minutos dentro de um autódromo com safety car, ambulância, helicópteros e etc, para chegar alguém para verificar, para chegar perto dele, para verificar o que estava acontecendo, se ele estava bem, se ele não estava. 7 minutos, quase 19 minutos para ele sair para o helicóptero, porque foi feita uma traqueotomia nele na pista, para ele conseguir respirar. Ou seja, se foi preciso fazer uma traqueotomia, porque ele já não estava mais respirando, ele já tinha ficado 7 ou 8 minutos sem respirar. O socorro não chegou. Foi quase uma omissão de socorro, e isso não há explicação para isso. Não tem explicação para isso, mesmo porque se você comparar ao acidente do Heisenberger, eles não levaram 3, 4 minutos para chegarem. O Senna levou 7, 8 minutos para chegar no helicóptero, para colocar para ir para o hospital quase 20 minutos. Informaram todos os pilotos que o Ayrton Senna estava bem, que estava tudo tranquilo. O povo brasileiro não se deu conta da morte do Ayrton até que anunciaram que ele havia morrido. E posteriormente veio tanto essas conjunturas. A verdade é que todas essas junções desses fatores levaram isso a acontecer. Mas o que chama a atenção nisso tudo é que a situação do capacete dele, você nota realmente vários furos, realmente um desgaste muito grande no visor. Então, tiro, basicamente, cogitar essa possibilidade é muito complicada de se falar que isso aconteceu, que foi tiro, etc e tal. Não coloco isso em consideração, mas uma desconcentração ou alguma coisa a mais que ele possa ter bebido, tirado dele ali as condições normais dele estar dirigindo, eu considero sim
esta possibilidade. Então são duas possibilidades aí que eu considero. Uma, ele ter sido drogado. Uma, ele está extremamente desconcentrado para fazer aquilo ali. Repito a vocês, nós brecamos 3, 4 segundos antes de qualquer curva. Deixamos o carro correr no ponto morto, já com a marcha engatada diminuída, para a gente pegar o começo da curva, sair acelerando quando estiver saindo no meio dela, para ir embora, e era o que o Ayrton Senna estava em primeiro, deveria ter feito. Ele não brecou antes. Ele passou reto. O que a telemetria registrou foi que houve o atrito com a grama, com a terra, onde ele bate ali, e aí sim a redução de velocidade de 300 para 200 e de 200 para 0, que é onde há o solavanco, e aonde não foi feita autópsia, nós não sabemos, provavelmente naquele solavanco uma diminuição interna, uma desaceleração dessa de 200 a 0, já por si só já causa um traumatismo craniano, já por si só já pode causar lesões corporais. Então basicamente nós temos esses fatos estranhos aí. O que corrobora que não foi tiro, o que corrobora que foi um traumatismo craniano, que sim, foi a barra que rompeu, mas nós não sabemos se ela rompeu antes e pode ter consequências no freio, ou se ela rompeu posteriormente ao acidente do Senna, mas ela rompeu e bateu sim na cabeça dele e fez aquele estrago todo. É que quando ele foi levado para o hospital, todos os repórteres se aglomeraram naquele andar. Um dos repórteres, não sei como, tem a história para contar, que era amigo, etc e tal, então Berger era amigo, etc e tal, foi ver ele no hospital quando ele estava morto, quando ele estava já lá sendo preparado, e ele a cabeça dele estava irreconhecível. Porque quando há um traumatismo craniano, realmente a cabeça da pessoa fica parecendo uma bola de basquete, a pressão aumenta, os vasos dilatam, então a cabeça fica uma coisa esquisita quando a pessoa sofre um traumatismo craniano e falece disso. Então corrobora que realmente a pancada na cabeça existiu, o que tira totalmente a possibilidade de que ele tenha levado um tiro. Por quê, Neto? Porque a partir do momento que você leva um tiro e morre e bate a cabeça, já não há todo o processo de traumatismo craniano, já não há todo o fluxo sanguíneo, já não há dificuldade de bombeamento de sangue. Então basicamente o que acontece? A cabeça permanece normal. Então não há toda aquela proteção do corpo, não há a súbita pressão cranial. Então basicamente as pessoas que sofrem traumatismo craniano, e eu provo isso para vocês, que vocês já viram em várias séries, quando fala, tá com traumatismo, tá com a pressão na cabeça, a pessoa vai lá, quem nunca viu o Grey Anatomy, o Dr. House, etc e tal, a pessoa vai lá, fura um pedaço da cabeça da pessoa, sai aquele sangue, salvou a pessoa, que beleza, né? Esses seriados aí. Não é muito diferente disso não. O tiro teria feito esse serviço. Caso isso acontecesse, né? Ele não ficaria com aquele tamanho daquela cabeça que ele ficou, que foi o motivo do caixão dele estar fechado. Então a conspiração que todos nós, os fatos estranhos que todos nós temos que ponderar nisso tudo, é porque ele não brecou. Ele não brecou, gente. Ele não brecou. A telemetria não registrou 3, 4 segundos antes, que é normal. Pode ver as imagens aí, ele passa reto, ele diminui de 350 para 200. Não houve essa frenagem, esse break. Não houve. Houve quando ele sai da pista e passa para uma situação de mais atrito, que é a grama e o cascalho. Aí sim os pneus pegam, o peito de aço pega, tudo que pega ali é a diminuição de velocidade antes dele encontrar com o muro, mas são questões de milésimos de segundos, que é onde a Williams justifica que ele havia brecado, e a famosa telemetria fala que ele brecou, mas não brecou, em momento nenhum.
há-se de saber o porquê disso durante a pista, porque posteriormente, quando ele foi para o cascalho, se ele tivesse brecado, provavelmente ele tinha capotado o carro, as coisas tinham ficado muito mais piores, e provavelmente em segundos, no reflexo, foi isso que ele pensou. E se houve tempo para ele pensar ou raciocinar na velocidade tamanha daquela, mas por que não brecou antes? Momento de distração? O que distraiu Ayrton Senna para que ele não fizesse aquela curva que ele já sabia que 2 pilotos amigos dele tinham sofrido acidente nela? O que aconteceu? Esse é um dos fatos mais estranhos e a omissão do socorro posteriormente. O restante da história, basicamente, vocês vão ter que entender uma coisa, gente. Ninguém quer colocar o Furebox na reta. É lógico que a Williams vai falar isso e aquilo, porque a indenização seria enorme, acabaria com a equipe. Então eles iam falar muita coisa. Realmente eles iam falar e acontecer, que aconteceu. Não. O carro do Schumacher mostra alguma peça voando do carro do Ayrton Senna, porque o Schumacher estava logo atrás do Ayrton Senna nesse dia, mas nunca conseguiram identificar, porque a câmera on-board é horrível, que peça era essa, e a conclusão que chegaram é que a barra de direção quebrou, mas nunca falaram nada dos freios, e não falaram nada também da instabilidade. Quem quis colocar um pouquinho a boca no trombone foi o Damon Hill. O Damon Hill quis falar um pouquinho sim. O Damon Hill quis falar que ele havia passado já lá na volta anterior, antes do safety car entrar, e que ele tinha sentido um desnível na pista, aonde levantava o carro um pouco, né, e tirava completamente a direção do piloto. O piloto tinha que se manter firme, porque se mantesse um pouquinho o carro para lá para cá, o carro ia rodar, porque ele já tinha passado por isso naquela curva, naquele dia lá. O grande problema é que isso não foi registrado também nas imagens. No Ayrton Senna não sai faísca, não sai nada disso. Mas essa rampadinha pode ser sim que tenha, olha, que ele desceu quebrado a caixa de direção dele, quebrado o câmbio, quebrado alguma coisa ali, porque a pancada, apesar de ser rápido, ela é muito forte. E pode sim ali ter acontecido alguma coisa nesse sentido, aonde os responsáveis seriam quem? Né? FIA, os organizadores.